Vamos hoje tentar, Bezrat Hashem, terminar o nosso Pirkei Avot. A gente vai ter guardado no nosso bolso, depois de mais de 20 aulas, Baruch Hashem, completar todo a Masechet Avot, o Pirkei Avot. Bezrat Hashem, ensinamentos muito, muito importantes, que a gente possa sempre estar voltando todos esses ensinamentos, porque como a gente falou na primeira aula, esse tratado, na verdade, é uma parte do Talmud, né? Uma parte da Torá oral, mas que é voltada principalmente para o nosso comportamento Ben Adam Lechaveró, da pessoa com seu companheiro, e isso também foi ensinado por Hashem para Moshe no Har Sinai, quer dizer, o comportamento não é que os nossos sábios estão ensinando como eles acham que é bonito se comportar, tudo isso foi ensinado por Hashem, também tem ensinamentos do nosso comportamento, em especial com as outras pessoas, toda a nossa parte ética e moral, tudo isso também foi entregue por Hashem, e a gente está vendo, infelizmente, um mundo onde cada vez menos os valores morais, eles têm peso, o que pesa hoje em dia são os valores monetários, não os valores morais. Então, vamos continuar, estamos na Mishnah Tetzain, a Mishnah 16, ela fala o seguinte: todo amor que ele depende de alguma causa, batel davar batla havá. Quando termina essa causa, o amor ele também termina. É o que, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas acabam casando pela motivação errada, acabam casando ou por dinheiro ou pela parte física e acabam não olhando, não tendo foco realmente, como a gente falou, nos valores morais, nas coisas que a gente tem que procurar, com quem a gente quer construir a nossa vida inteira, mas a gente sabe que a beleza física ela não dura para sempre, a gente sabe que muitas vezes também o dinheiro, da forma que ele vem, ele também vai, a gente chama o dinheiro na Guemará de Zuz. Zuz vem da palavra Zaz, que é uma coisa que se move, dinheiro se move, ele vem fácil, ele vai fácil também. Então, alguém que construiu um amor, que ele é baseado numa causa, quando termina a causa, esse amor, ele também termina. Mas um amor que não depende de nenhuma causa, esse amor não vai terminar nunca. Aqui tem uma grande pergunta, ele vai trazer só 2 exemplos. O que é um amor que depende de uma causa e um amor que não depende de uma causa? O que é um exemplo de um amor que não depende de causa? Amnon vetamar, um amor que depende de causa, é o amor de Amnon e Tamar. Estamos falando aqui de 2 filhos de David Amelech, de mulheres diferentes, eram 2 meio-irmãos, e que o Amnon, por causa da beleza da sua meia-irmã Tamar, ele sentiu um desejo incontrolável, e, infelizmente, ele acabou tendo relações forçadas com ela, e isso lembra a gente esse caso nojento, né? Não tenho, acho que, outra palavra para falar desse julgamento que teve agora no Brasil, que é uma vergonha. A gente está falando tanto sobre julgamento, sobre a justiça, sobre, justamente na Parashá, que fala da destruição de Sdom. Aparece um julgamento que eu acho que não tem outra palavra para definir, fora nojento, sobre um estupro culposo, a novidade que a gente tem na nossa justiça brasileira, que é uma vergonha total. Então, aqui, infelizmente, o Amnon, ele teve um desejo incontrolável, ele acabou tendo relações forçadas com a sua irmã, e está escrito que ele amava ela de um jeito incontrolável, e depois que ele teve relações com ela, está escrito que ele começou a odiar ela. Quer dizer, quando ele atingiu o que ele desejava tanto, aquele, entre aspas, amor que dependia de uma causa, quando terminou a causa, não só que terminou o amor, esse amor virou ódio. Acaba acontecendo também quantos casamentos que parecia aquele casal 20, o amor perfeito, e terminou como ódio, terminou com uma separação, que foi um trauma para todo mundo, para o marido, para a esposa, para os filhos, porque muitas vezes porque o casamento ele não é construído nas bases corretas.
Qual é o exemplo que o Pirkei Avot traz de um amor sheinat tluya yabadavar, um amor que não depende de nenhuma causa? Zu ahavat David ve Yonatan. É o amor entre David Amelech e Yonatan, que era filho do Shaul Amelech, apesar de que o Yonatan sabia, como filho do Shaul Amelech, ele deveria ser o futuro rei, mas ele conseguiu construir um amor verdadeiro, um amor de realmente enxergar todas as qualidades de David Amelech, enxergar que ele realmente era apto para ser o novo rei de Israel, e ele apoiou David Amelech, mesmo que o pai dele, Shaul Amelech, queria o tempo inteiro matar David Amelech e enquadrar David Amelech como um rebelde contra o reinado, alguém que quer roubar o reinado. Ainda assim, o Yonatan, ele apoiou o tempo inteiro David Amelech. Eles fizeram um juramento entre si de se apoiar mutuamente. O Yonatan garantiu que sempre ia estar do lado de David Amelech, apesar do pai dele estar... O pai dele ficava bravo, porque ele falava, eu não entendo, você deveria ser o rei e você está apoiando o rebelde, mas eles tinham construído um amor de amizade, um amor verdadeiro. Esse amor, que é um amor verdadeiro, ele não tinha nenhuma causa única, então, por isso, esse amor é um amor que nunca vai terminar. Aqui eu escutei uma vez uma pergunta muito interessante. Qual é o amor que não depende de alguma causa? Mesmo os amores verdadeiros, eles começaram por alguma causa, mesmo que seja as causas corretas. Por exemplo, um marido que agora ele vai casar, dois noivos, eles decidem se casar. Por que o noivo quer casar com a noiva e a noiva quer casar com o noivo? Alguma coisa um enxergou no outro. Pode ser bons traços de caráter, também pode ser a atração física, não é proibido, ao contrário. A gente tem que encontrar na outra pessoa alguém que agrade a gente. Então, tudo isso também são motivos. Não existe nenhum casamento, por exemplo, que acontece sem nenhuma causa. Então, como pode ser que o Pirkei Avot está falando que uma ahavá, um amor que não depende de nenhuma causa? A resposta é óbvio que para começar um relacionamento precisa de alguma causa. Não existe começar nada se não tem uma causa, um start, alguma coisa que vai fazer começar esse amor a ser construído, a ser plantado. Mas a grande pergunta é como que isso vai evoluir? Esse amor vai continuar dependendo só daquela causa ou esse amor vai transcender? Então, um exemplo que a Torá traz, exemplo impressionante, está escrito que o Yaakov, ele trabalhou muitos anos, 7 anos, para casar com Rahel, porque pelo amor que ele sentia por ela, e ele foi enganado, ele acabou casando com Leá. No dia seguinte, ele foi falar com o Lavan e falou, você me enganou, você me prometeu que eu ia casar com a Rahel, você me deu a Leá. Ele falou, não, não te enganei. Como que eu vou te casar com a filha mais nova sem casar mais velha antes? Você que se enganou. Eu nunca te prometi que eu ia casar mais nova antes da mais velha. A gente sabe, o Lavan era o pilantra da época. Então, hoje em dia, infelizmente, os nossos políticos colocam o Lavan no chinelo, né? A gente tem gente bem mais pilantra do que o Lavan. Mas, para a época, o Lavan, ele é o pilantra daquela época. O Yaakov tem que trabalhar mais 7 anos. Então, o Lavan fala para ele, olha, faz o seguinte, termina o Sheva Brachot. Quando terminar o Sheva Brachot, você pode casar com Rahel, e aí você vai ficar mais 7 anos trabalhando para mim, agora para pagar pelo casamento com a minha segunda filha, com a Rahel. Então, está escrito que depois de 7 dias de festas pelo casamento do Yaakov com a Leá, ele finalmente se casou com aquela mulher que ele tanto amava, por tanto tempo ele esperou para poder casar com ela, com a Rahel. Mas olha o que o Passuco da Torá fala para a gente, e o Yaakov, ele amou a Rahel mais do que ele amava a Leá. Então, peraí, desse versículo a gente aprende que se ele amou a Rahel mais do que ele amava a Leá, significa que ele amava a Leá. Desde quando? Ele casou errado com ela há 7 dias atrás, ele foi enganado. Ele foi para Rupá achando que ele vai casar com Rahel e ele descobriu na manhã seguinte que ele casou com Leá, ele foi enganado. Então, desde quando o Yaakov ele ama Leá? Os nossos sábios falam que durante os 7 dias
do Sheva Brahot. É verdade, óbvio que ele não amava Leá, de jeito nenhum, ele nem queria casar com ela, mas ele começou a perceber os traços de caráter maravilhosos. Leá é uma das imaot, tinha traços de caráter perfeitos, era uma pessoa balat chesed, fazia muita bondade, era uma pessoa que tinha uma tefilá incrível, uma emuná incrível em Hashem. Uau! Cada dia do casamento ele vai percebendo todas as qualidades que a Leá tem. Depois de 7 dias, quando ele casou com a Rahel, ele já conseguiu construir um relacionamento de amor verdadeiro com a sua esposa Leá. É isso que a gente precisa, é isso que a Torá está falando. A gente pode casar até por algumas causas iniciais, mas a pergunta é, será que essas causas ainda vão ser, o amor vai ser dependente delas, ou a gente vai conseguir transcender, a gente vai conseguir passar para um outro nível, que aquelas causas originais, elas já não são as mais importantes, o mais importante agora é a construção espiritual, a conexão que a gente conseguiu fazer com a outra pessoa. Esse amor que conseguiu transcender é um amor que nunca vai terminar. O amor que continua, mesmo depois de algum tempo, dependendo só daquela causa original, quando termina a causa, o amor, ele, infelizmente, que não era um amor verdadeiro, ele também vai acabar terminando. Aqui dá para responder uma pergunta, eu acho que é uma das perguntas mais bombas que eu já escutei na minha vida. Olha que pergunta incrível. A gente sabe que todo o mérito que a gente tem de receber a Torá é o mérito de Abraham, Yitzhak, Yaakov, o que a gente chama de Zhut Avot, o mérito dos nossos patriarcas. Se não fosse pelos nossos patriarcas, a gente nunca teria chegado no nível de poder receber a Torá, de chegar no Har Sinai e falar para Hashem, Naseh Venishma. A gente quer receber a tua Torá, depois a gente vai ver o que está escrito nessa Torá. Mas aqui tem uma grande pergunta. Os nossos sábios falam que a Torá foi oferecida para todos os povos, nenhum povo quis receber a Torá, só o povo judeu que recebeu a Torá. Significa que se os outros povos quisessem receber a Torá, eles poderiam receber. Então não tem nada a ver com Abraham, Yitzhak e Yaakov. Por que os nossos sábios falam que o nosso relacionamento com Deus depende de Abraham, Yitzhak e Yaakov? Se a Torá foi oferecida para todos os povos e alguém que quisesse receber, poderia receber a Torá no Har Sinai também. Infelizmente, nenhum outro povo quis receber, mas eles poderiam. Significa, eles podem construir um relacionamento com Hashem. Olha que resposta incrível que tem a ver com essa Mishnah do Pirkei Avot. Originalmente, Deus tem, entre aspas, uma causa de amor pelo povo judeu. Qual é a causa do amor que Deus vai sentir futuramente pelo povo judeu? Abraham, Yitzhak e Yaakov. Essa é a causa que vai fazer com que Deus ame todos os descendentes de Abraham, Yitzhak e Yaakov, que vão ser futuramente o povo judeu. Mas Deus, depois de Abraham, Yitzhak e Yaakov, esse amor entre o povo judeu e Deus, ele transcendeu. Significa, mesmo quando terminar Zhut Avot, quando terminar o mérito dos nossos patriarcas, o amor de Deus vai continuar com os descendentes dele, porque foi um amor que conseguiu transcender. Mesmo que os outros povos, eles também recebessem a Torá no Har Sinai, mas é um amor que não é transcendental, como o amor que o povo judeu conseguiu construir, e Deus nos livre. Por exemplo, quando aconteceu o bezerro de ouro, Deus quer destruir o povo judeu. Por que ele não destruiu? Pelo mérito dos patriarcas, porque é um amor que conseguiu transcender. Mas se qualquer outro povo tivesse recebido a Torá e tivesse feito algum erro no nível do bezerro de ouro, certamente Deus teria quebrado o pacto que fez com esse povo. Então, Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles são responsáveis por fazer um amor entre o povo judeu e Deus, um amor transcendental, um amor que já não depende mais de nenhuma causa. Começou com Abraham, Yitzhak e Yaakov, mas Baruch Hashem, pelo mérito deles, a gente conseguiu transcender para um nível de amor que não depende mais da causa original. Fala para a gente a Mishnah Yud Zayin, a Mishnah 17, Kol machloket shehi leshem shamayim,
toda machloket que ela é Leshem Shamayim, ela é em nome de Deus, Sofá Leit Kayem, essa machloket, no final, ela vai se manter, quer dizer, o motivo daquela disputa, ele vai continuar, vai ser um motivo verdadeiro, e a gente vai ver que valeu a pena toda aquela discussão, toda aquela disputa que estava tendo, mas toda machloket sheina leshem shamayim, que ela não é leshem shamayim, ela não é com os motivos corretos, em sofá leit kayem, no final não vai sobrar nada, tudo que estavam brigando vão terminar os dois lados sem nada. Infelizmente, eu acabei presenciando na prática o quanto esse ensinamento é verdadeiro. Uma das coisas que mais entristecem Deus é machloket, é separação, é divisão, e a gente vê que quem entra na machloket sai sem nada. Ah, mas talvez a machloket era Leshem Shamayim. O pessoal tem um ditado que fala toda machloket que envolve dinheiro, ela pode ser Leshem Shamayim por 5 minutos. Já do sexto minuto em diante, já não é mais nada Leshem Shamayim, vira briga de animais, quem que vai conseguir pegar aquele dinheiro? Tem uma história incrível de um Rav, ele era um Rosh Yeshiva, a Yeshiva estava precisando muito de dinheiro, e ele soube que faleceu um grande doador, e esse doador está doando um prédio, ele deixou como no testamento dele de herança para a Yeshiva desse Rav, deixou um prédio inteiro. Uau, olha que Minas Shamayim, a Yeshiva no momento de aperto, e alguém deixa um prédio inteiro como herança. Então, ele pegou o trem, ele está indo lá para resolver a papelada, para adquirir para Yeshiva aquele prédio. Quando ele está no meio do caminho, ele recebe a notícia que tem uma outra Yeshiva que está indo lá para disputar esse prédio, porque eles acham que eles também têm direito daquele prédio. Imediatamente, esse Rav pegou o trem de volta e voltou para Yeshiva. Então, perguntaram para ele, Rav, por que você voltou? Está escrito no testamento. Quer dizer, tem provas, é para você que foi dado para a sua Yeshiva. Por que você voltou? Ele falou, eu tenho certeza que rapidamente ia virar machloket, e de machloket leshem shamayim para machloket lo leshem shamayim vai levar 5 minutos. Eu prefiro ficar sem esse dinheiro e sem essa machloket. Então, a gente vai ver quais são os exemplos da Torá do que é uma machloket leshem shamayim e do que é uma machloket que não é leshem shamayim. Enzoi machloket shei leshem shamayim. Qual é a machloket que é leshem shamayim, que é de verdade em nome de Deus? Zu machloket Hillel veshamai. Essa é a machloket dos dois grandes sábios da Torá, Hillel e Shammai. Eles discutem em todo o Talmud, praticamente todos os tratados tem a famosa machloket de Hillel e de Shammai. Depois disso, tem a grande machloket de Beit Hillel e Beit Shammai, que são as discussões dos Talmidim, os alunos de Hillel e Shammai. Cada um continuou com a sua linha de pensamento e eles continuam no Talmud inteiro, discussões do Beit Hillel e Beit Shammai. Como a gente pode ter certeza que a machloket do Hillel e do Shammai ela era Leshem Shamayim? Os nossos sábios falam que, no final das contas, os filhos dos alunos de Hillel, eles se casavam com os filhos dos alunos de Shammai. A briga não era uma briga pessoal, é uma briga Leshem Shamayim, pela Torá, pela Emet, mas eles continuam se respeitando, eles continuam se amando. Ninguém vai falar, não, você quer casar com alguém que é de Beit Shammai? Você quer casar com alguém de Beit Hillel? De jeito nenhum. Eles continuavam se casando hoje em dia por bem menos. A gente escuta Lo Aleino, porque é Sefaradi, porque Ashkenazi, um não quer casar com o outro, Lo Aleino, esse tipo de separação. Mas olha o que é uma machloket Leshem Shamayim. Sofá Leit Kayem, até hoje a gente estuda as machlokot de Beit Shammai e Beit Hillel, de Shammai e de Hillel, dos grandes sábios, e a gente aprende muito com os dois lados, como Hillel estudava, como Shammai estudava. Isso só contribui, só enriquece ainda mais os conhecimentos da Torá. Por quê? Porque essa foi uma machloket Leshem Shamayim. E Sofá Leit Kayem, essa machloket, até hoje em dia, ela continua.
a gente continua estudando essa Mahloket e continua dando méritos tanto para Shammai quanto para Hillel, porque toda vez que a gente estuda os ensinamentos que foram transmitidos em nome deles, eles estão recebendo os méritos desses ensinamentos. Mas, infelizmente, o Pirkei Avot também traz uma Mahloket que não é Leshem Shamayim, Sheina Leshem Shamayim. Qual é a Mahloket? Zu Mahloket Korach Vekol Adato. É a Mahloket de Korach e todo o seu grupo. Quer dizer, Korach, ele juntou com outros líderes, né, da rebelião dele, o Korach, o Datan, o Aviran, o On Ben Pelet, que no final das contas, Baruch Hashem, pelo mérito da esposa tzadiká que ele tinha, ele conseguiu ser salvo da Mahloket, mas o Korach juntou um grupo de 250 seguidores para fazer uma Mahloket contra ninguém mais, ninguém menos do que Moshe Rabbeinu, o próprio primo dele. Olha a chutzpah, o descaramento que ele teve de fazer uma Mahloket contra o maior líder, o maior profeta da história do povo judeu, aquele profeta que a Torá garante que nunca mais vai se levantar alguém como Moshe em toda a história do mundo. E, infelizmente, o Korach, movido pela honra, movido pelo desejo, ele acabou fazendo uma grande rebelião e essa rebelião terminou de maneira trágica. Os líderes foram engolidos por uma boca da terra, os 250 seguidores foram consumidos por um fogo celestial e, infelizmente, terminou de maneira trágica para todos os envolvidos. Mas aqui tem uma pergunta. Na primeira Mahloket, que é Leshem Shamayim, a Torá trouxe os dois lados da Mahloket, Hillel e Shammai. Mas quando está falando da Mahloket que não é Leshem Shamayim, está trazendo só um lado. Zu Mahloket Korach Vechol Adato. É a Mahloket do Korach e dos seus seguidores. Espera aí, cadê o outro lado da Mahloket? Então, tem duas formas da gente entender esse ensinamento do Pirkei Avot. Uma maneira de entender é que o Korach, ele não brigou com Moshe Rabbeinu. A humildade de Moshe Rabbeinu era tão grande que ele nunca entrou na Mahloket, ele nunca aceitou a provocação, ele tentou fazer shalom até o final, ele tentou conversar com o Datan e o Aviram, que ficavam zombando dele, ele tentou conversar com o Korach, ele tentou trazer argumentos lógicos para eles entenderem que eles estavam errados, que o Korach está fazendo uma grande besteira, está desperdiçando um potencial espiritual gigantesco que ele tinha. Ele nunca entrou na Mahloket, então o nome dele não é mencionado. A Mahloket era não Leshem Shamayim e Moshe nunca entrou nela, é a Mahloket do Korach e seus seguidores, mas Moshe não estava dentro dela. E uma outra explicação é que, na verdade, quando uma pessoa é um rebelde, quando a pessoa está sempre reclamando, está sempre insatisfeito, o que vai acontecer com Korach se ele conseguisse Lo Aleinu? Mas se ele conseguisse vencer Moshe Rabbeinu, a Mahloket não teria terminado. Ele começaria a briga com os seguidores dele, porque aí os seguidores, eles vão querer ser os novos líderes. Então, na verdade, quem está discutindo, quem está brigando é o Korach e os seus seguidores, é completamente não Leshem Shamayim, é por motivação de Kavod, é para ter a honra de ser o novo líder do povo, e infelizmente terminou de maneira trágica, como falou o Pirkei Avot, em Sofaleit Kayem, no final, as pessoas que participam da Mahloket, que não é Leshem Shamayim, no final não vai sobrar nada, e isso vai demonstrar para as pessoas que aquela Mahloket nunca foi em nome de Deus, nunca foi realmente para erguer a Torá, e foi por motivos pessoais que as pessoas acabaram entrando. Mishnah Yudhet, a Mishnah 18, Kola Mezaket Tarabim. Olha que incrível, aqui está falando de uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer na nossa vida, chamado Zikui Arabim. O que quer dizer Zikui Arabim? A gente se envolver em todos os tipos de projeto para trazer mérito para as multidões do povo judeu, pessoas se envolverem em qualquer coisa que pode aproximar judeus que estão afastados, a pessoa participar de publicação de livros, de publicação de coisas de Torá,
quanto mais Torá a gente está divulgando, quanto mais méritos a gente está dando para as outras pessoas, quanto mais a gente se importa com os outros, a gente está fazendo atos de zikui arabim, de trazer méritos, levar as ruyot para muitas pessoas. En het ba aliador, Deus vai proteger essa pessoa para que ela não faça transgressões. Olha o que o Bartenura fala, que incrível. O que vai acontecer? Alguém que faz kiruv, que traz pessoas para o caminho da Torá, se ele acabar tropeçando em Averot, ele vai estar no Gehinom, vai estar lá no, entre aspas, no inferno, no purgatório, enquanto os Talmidim vão estar no Ganeden. Vai ser esquisito. Aquele que trouxe todo mundo, ele vai estar no lugar ruim e os alunos vão estar no lugar bom. Não faz sentido, então Hashem vai proteger que aquele que se importou em aproximar as pessoas da Torá, em trazer méritos para os outros, Deus vai proteger ele de fazer transgressões. E o contrário também é válido, lo aleino, mas cola marti etarabim, todo aquele que não só faz transgressões, mas leva outras pessoas para transgressões, como, infelizmente, o que está acontecendo hoje muito forte, movimentos de reformismo que querem destruir a Torá, que querem afastar pessoas dos caminhos de Torá e mitzvot, e querem falar que a Torá, na verdade, ela perdeu a validade, a gente não vive mais na caverna, por isso que o que a Torá ensinou não se aplica mais hoje em dia. Deus nos livre, a gente está tirando dessa maneira a divindade da Torá. Então, muitas pessoas que se envolvem com isso são considerados como marti etarabim, pessoas que desviam, pessoas que estão afastando as pessoas de Torá do caminho correto. En maspikin beyadola só tchuvá, não vai ser dado para a pessoa a habilidade dela fazer tchuvá. Não está fechado. Olha que incrível. A gente tem que ler Dayeka, aqui, ser minucioso na linguagem aqui do Pirkei Avot. Não está escrito que essa pessoa não tem tchuvá. As portas da tchuvá estão abertas se a pessoa a vida inteira viveu uma vida de transgressões, de afastar outras pessoas. Mesmo assim, essa pessoa tem tchuvá, ela pode se consertar, ela pode mudar os atos dela, e Hashem, com certeza, vai receber a tchuvá dessa pessoa, mas ela perde a siata de Ishmaia, ela perde a ajuda celestial para poder fazer tchuvá. Fazer tchuvá, a gente tem que saber que é um milagre. Quer dizer, a pessoa conseguir mudar toda a vida dela, a pessoa conseguir mudar os comportamentos dela, é um grande milagre, isso que precisa de siata de Ishmaia, precisa de ajuda de Hashem. Aquele que marte tarabim, aquele que afasta muitas pessoas dos caminhos da Torá, ele não vai ter essa siata de Ishmaia, essa ajuda para poder fazer tchuvá. E, de novo, o Rav Ovadia Bartenura fala agora o contrário, para que essa pessoa não esteja no Ganeden e os seguidores dele vão estar no Gehinom. Não tem sentido você desviar tantas pessoas do caminho e depois você faz a tua tchuvá, você fica bem e todo mundo que você ensinou a vida inteira vai ficar mal. Então, Deus ele vai fazer com que seja muito mais difícil para essa pessoa ela fazer tchuvá. Bezrat Hashem, se essa pessoa fizer tchuvá, que ela ajude também todos aqueles que ele desviou do caminho, que possam voltar para a Torá. Ele vai trazer dois exemplos, de novo, para os dois lados. Quem é aquele que mezaque tarabim e que Hashem ele protege essa pessoa? Moshe Rabbeinu, Moshe Zahá, Vezikai Tarabim. Moshe teve muitos méritos na vida, Baruch Hashem, que inveja positiva que a gente tem que ter de Moshe Rabbeinu, que nat sofrim, a gente tem que ter uma inveja de querer um dia chegar no nível de Moshe Rabbeinu, de amor pela Torá, de amor pelas mitzvot. Então, ele teve méritos a vida inteira, Vezikai Tarabim, ele dedicou a vida dele para ensinar a Torá, por isso que ele é chamado de Moshe Rabbeinu, Moshe, o nosso Rav, o nosso professor, o nosso mentor espiritual. Zhut Tarabim Talui Bo, ele tem pendurado sobre ele os méritos do povo inteiro, todas as mitzvot que o povo judeu cumpriu, ele vai receber uma parte desses méritos, como está escrito no Sefer Dvarim, Tzidkat Hashem Asar, o Mishpatav im Israel. Então, a retidão de Hashem ele fez
e a justiça de Hashem está com o povo judeu. Mas, olha que interessante, o Passuco está conectando, né, os méritos do povo judeu, a justiça do povo judeu, com Moshe Rabbeinu para mostrar, ele vai ter parte em todas as mitzvot que foram feitas pelo povo judeu. Tem um sistema, óbvio que isso é proibido até pela lei brasileira, que é o sistema de pirâmides, mas espiritualmente não tem proibição nenhuma. Por que isso é proibido pela lei, o sistema de pirâmides? Porque o sistema de pirâmides vai ser em algum momento, ele vai se transformar numa fraude. O que é o sistema de pirâmides? Por exemplo, eu crio uma empresa que vai vender certos produtos. Pessoas que vão trabalhar para mim, que também vão vender esse produto, eles vão ganhar parte da venda. E eles vão ter, embaixo deles, também trabalhadores que vão vender e também vão ganhar parte da venda. Então, tudo que alguém vende está subindo para quem está no topo lá da pirâmide. Óbvio, a pirâmide é feita para quê? Para quem está lá em cima ganhar muito dinheiro e quem está lá embaixo fica só com o sonho, mas, na verdade, é uma grande fraude. Mas, espiritualmente, não é fraude. Por quê? Porque os méritos são infinitos. Dinheiro é finito, mas méritos espirituais são infinitos. Deus criou esse sistema. Quando você ajuda uma pessoa, você aproxima uma pessoa da Torá, você não tem só os méritos dela. Você tem os méritos dos filhos dela que vão cumprir Torá, e dos netos e dos bisnetos. Todas as gerações futuras vão te trazer mérito. Então, olha que incrível o que é o Zikui Arabim. E Deus nos livre, o contrário também é válido. Como está escrito também, o outro lado, Yeravam, Hatá Veirti et Arabim, o rei Yeravam, que infelizmente se tornou um dos piores Rechaim, uma das pessoas mais perversas da história do povo judeu. Não só ele transgrediu, mas ele também afastou muitas pessoas do caminho de Torá, também baseado na inveja, baseado no poder. Ele queria ter o poder todo na mão dele. Ele não queria, quando o povo judeu se dividiu em dois reinos, ele ficou como rei da grande maioria das tribos do povo judeu, das 12 tribos, ele era o rei de 10 tribos, mas, mesmo assim, ele não era descendente de Davi Amelech. Ele sabia que, no final das contas, o reinado não ia ficar na mão dele e dos descendentes dele. O que ele fez? Colocou idolatrias nas estradas que iam para Jerusalém, para as pessoas não irem mais para o Shalosh Regalim, para as festas de peregrinação que a gente ia para Jerusalém, e ele começou a desviar todo o povo judeu atrás de idolatrias. Então, ele é considerado, infelizmente, um dos maiores Rechaim de toda a história do povo judeu. Então, está escrito sobre ele, Retarabim Talui Bo, os erros da multidão que ele afastou também vão ser cobrados dele, junto com o povo, cada um que vai ter que pagar as suas dívidas, ele também vai ter participação nas dívidas dessa pessoa. Shenemar, Al-Hataot Yeravam, Asher Hatá, Veasher Ertiet Israel. Então, aqui explícito na Torá que as transgressões de Yeravam, que ele transgrediu e fez com que as pessoas transgredissem. Quer dizer, a transgressão das pessoas está escrito no Passuco como erro do Yeravam. Ele vai dividir a conta junto com todo mundo que ele desviou do caminho. Por isso que, lo aleino, a gente tem que fugir de qualquer coisa que possa afastar outras pessoas, mas tem que tomar cuidado. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Muitas vezes a gente pensa, olha, Baruch Hashem, eu estou completamente longe, nem sei para que o Rav está trazendo isso para mim, porque não se aplica para mim. Muitas vezes desviar pessoas do caminho não é com ensinamentos errados. Muitas vezes é com exemplos errados. Se a gente não se torna um bom exemplo de Torá, se a gente não faz Kiddush Hashem, a gente não santifica o nome de Deus, e pessoas aprendem a fazer coisas erradas pelos meus maus atos, também a gente vai dividir a conta com aqueles que fizeram errado. Por exemplo, a pessoa que todo dia na tefilá, ele fica conversando no meio da tefilá. Outras pessoas que não sabem que é proibido conversar no meio da tefilá, eles aprenderam, eles têm um professor
que não tem problema conversar na tefilá, e a partir desse dia, eles vão conversar também na tefilá. Todo mundo que conversar na tefilá, porque aprendeu dele, ele vai dividir também, infelizmente, a conta dessa transgressão, e o contrário também é válido. Quando a gente se torna um Kiddush Hashem ambulante, uma santificação do nome de Deus, a gente tem um comportamento exemplar, alguém que na tefilá, ele tem uma kavaná incrível e ele consegue inspirar outras pessoas olham para ele e falam, uau, eu também quero rezar dessa maneira, eu vou me esforçar, ele vira um modelo de boa conduta, qualquer crescimento que os outros tiverem por causa dele, ele vai receber uma parte daquela recompensa. Tem uma história, só lembrei agora, história linda. Teve uma vez um homem milionário, que ele morava no Texas, um americano, mas uma pessoa super afastado de Torá, de mitzvot. Era um Yehudi com uma identidade judaica muito forte, mas, infelizmente, ele não tinha muita Torá e mitzvot. Ele foi, certa vez, visitar Israel, o sonho da vida dele. Ele foi no Kotel. Quando ele chegou no Kotel, ele viu a cena mais linda da vida dele. Ele viu um Hassid, um homem lá de Streimel, de Peot. Ele estava no Kotel e ele estava rezando com uma kavaná que dava para ver ele falando com Hashem. E ele ficou lá olhando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e aquele homem não terminava a tefilá dele. Uau, que tefilá linda! Aquele homem saiu inspirado. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele falou, eu vou dar uma tzedakah para alguma sinagoga, mas para qual sinagoga? Eu não conheço nada. Então ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou visitar vários Batei Knesiot e eu vou tentar procurar algum Beit HaKnesset aonde eu acho que aquele judeu que estava rezando lá no Kotel, ele ia se identificar com aquela sinagoga. Ele começou em algumas sinagogas e, infelizmente, foi em lugares reformistas completamente afastados da Torá. Falou, não é aqui. Foi também para sinagogas religiosas, mas que pessoas conversando no meio da tefilá, também não é aqui. Até que um dia ele chegou num kollel maravilhoso lá no Texas. Uau, que tefilá! Todo mundo rezando com kavaná, em silêncio, a leitura da Torá. Uau, ele saiu maravilhado. Quando acabou a tefilá, o Rosh Kollel, a pessoa que era responsável pelo centro de estudos de lá, ele viu aquele homem que nunca tinha ido na tefilá, ele foi dar um aperto de mão, foi dar boas-vindas para aquele homem, e o aperto de mão veio com um cheque de $10.000. Na época era uma fortuna, era muito, muito dinheiro, e eles começaram a conversar, ele explicou que ele estava doando dinheiro por aquele homem que Baruch Hashem estava rezando no Kotel. Ele acabou ficando muito amigo do Rosh Kollel, acabaram virando parceiros, um ensinava a Torá, outro sustentava o Kollel multiplicou, vieram muito mais alunos, aumentou o Beit Midrash, construíram outro prédio, Baruch Hashem virou um dos maiores centros de Torá dos Estados Unidos. Esse homem acabou fazendo tchuvá também. Olha quantos méritos! Mas a história não termina aqui. Olha que incrível, esse Hassid que estava no Kotel, ele vai chegar no Shamayim depois dos 120 anos e Deus vai começar a ler para ele, na ficha dele, todas as mitzvot que ele fez na vida. E, de repente, Deus vai ler para ele, olha, cola kavod, que você construiu um kollel no Texas. Então, como assim? Hashem, tem alguma coisa errada. Eu nunca saí de Israel na minha vida. Eu nem sei onde fica o Texas. Espera aí, por que eu estou recebendo méritos de alguma coisa que eu não fiz? Então, Hashem vai explicar para ele, não se preocupa, pelo teu mérito da tua tefilá, que foi um modelo, foi um exemplo, foi uma inspiração, você participou de tudo o que aconteceu lá no Texas. Então, olha a responsabilidade e a oportunidade. Por um lado, responsabilidade, cuidado com teus atos. Toma cuidado com o Hilul Hashem. Nós estamos o tempo inteiro na vitrine, as pessoas estão olhando para a gente como modelos de conduta, lo aleino, a gente se comportar de uma maneira feia, a gente que as pessoas olhem para a gente e falem, por que eu vou me comportar bem? Tem tanto religioso se comportando feio.
Quer dizer, a pessoa estuda a Torá o dia inteiro e se comporta feio, eu preciso me comportar bonito. Isso afasta muitas pessoas da Torá. Detalhes pequenos, olha o Hinur Banim, na educação dos filhos, detalhes pequenos de comportamento dos pais. Um jovem, infelizmente, se desviou dos caminhos da Torá, todo mundo tentou trazer ele de volta, não conseguia. Uma vez um Rav chamou ele para conversar, falou, mas, por favor, você não quer voltar, não volta. Mas me explica por que você se afastou, pelo menos para eu entender o que aconteceu de errado, por que você não quer uma vida de Torá. Ele queria uma vida de dinheiro, de prazeres, e se afastou da Torá. Ele falou, me explica o que te levou a esse afastamento. Ele falou, eu vou te explicar, Rav. Foi o meu pai que me ensinou isso. Então o rabino ficou horrorizado, falou, Deus me livre, eu conheço teu pai é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa reta na Torá. Como você vem me falar que teu pai te ensinou isso? Não, Rav, foi meu pai que me ensinou. Desde pequeno, Rav, eu vou te dar um exemplo. Quando meu pai chegava em casa, ele estava sempre reclamando, ai, não tenho dinheiro, ai, tá difícil. Ele chegava do colo, ele sempre chateado, o dinheiro não está dando. O dinheiro é importante, Rav. Eu aprendi em casa, desde pequeno, que o dinheiro é mais importante que o estudo da Torá. Mas o principal aconteceu um dia no Shabat, nesse dia que me caiu a ficha, que o importante da vida é realmente o dinheiro. O que aconteceu no Shabat? Eu estava brincando com meus irmãos, sem querer meu irmãozinho apagou a luz da sala no meio do Shabat. O que meu pai fez? Não pode, cuidado, Shabat. Mas, no mesmo Shabat, eu derrubei um castiçal da minha mãe, que era muito caro. Uau, como eu apanhei naquele dia por ter quebrado o castiçal da minha mãe. O que eu aprendi naquele dia? Shabat, se você quebrou Shabat, não é bonito. Mas se você quebrar um castiçal caro, aí você vai apanhar de verdade. Por quê? Porque dinheiro é importante. Shabat também, Mas quebrar coisas caras, isso não importa. Isso é o que importa de verdade. Infelizmente, olha que incrível, se a gente não toma cuidado com cada ato que a gente faz, a gente está na vitrine, as pessoas estão olhando e estão tomando atitudes baseadas no que eles aprendem da gente. Então, a gente tem que saber, a gente tem uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, a gente pode mudar o mundo. Com pequenos atos, a gente pode, Baruch Hashem, influenciar pessoas, ajudar pessoas a se motivarem. Pessoas podem olhar para a gente e falar, uau, eu quero uma vida de Torá, olha a vida que essa pessoa tem, ela está sempre otimista, está sempre feliz, está sempre para cima, eu quero uma vida dessa para mim também. Uau, que do Hashem, olha o que é santificar o nome de Hashem em todos os atos que a gente faz na nossa vida. Então, olha a diferença do final de Moshe Rabbeinu e a diferença que tem o final do Yeravam. Alguém que dedicou a vida para Zikui Arabim, para trazer méritos para as multidões, e aquele que dedicou a vida dele para afastar as pessoas da Torá e das mitzvot. Vamos lá para a Mishnah Yutet. Eu achei que a gente ia acabar hoje, mas, infelizmente, eu acabo me empolgando nas histórias, mas Baruch Hashem. Vamos lá para a Mishnah Yutet. Aqui é uma Mishnah incrível. Óbvio que a gente não tem que dar notas para a Torá, mas eu acho que essa é uma das Mishnayot mais importantes da nossa vida e é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias de manhã quando a gente acorda. Prestem muita atenção que essa Mishnah, ela pode mudar, ela deve mudar a nossa vida e todo dia de manhã a gente tem que se fazer essa pergunta: eu quero ser Talmid de Avraham Avinu ou eu quero ser Talmid do Bilam Arashá? Eu quero ser um aluno de Abraham ou eu quero ser um aluno do Bilam, o perverso? Espera aí, como assim aluno de Abraham e aluno de Bilam? Vamos ver a Mishnah. Olha o que a Mishnah fala para a gente. Kol mi sheyesh beyado shloshad dvarim alalu, todo aquele que tem nas suas mãos esses 3 tipos de traços de caráter, mitalmidav shel Avraham Avinu, ele é considerado um aluno de Avraham Avinu. O shloshad dvarim aherim, mas quem tem outros traços de caráter, mitalmidav shel Bilam Arashá, ele é considerado
como um aluno de Bilam Arashá. A gente vai ver que não adianta só eu querer ser um Talmid de Abraham. O que vai medir se de verdade eu sou um Talmid de Abraham ou um Talmid de Bilam é o meu comportamento nas coisas pequenas do dia a dia. Olha que incrível, que decisão que a gente tem que tomar todo dia de manhã. Como eu vou me comportar hoje? Eu vou ser um Talmid de Abraham ou eu vou ser um Talmid de Bilam Arashá. Ain Tová, Veruach Nemuchá, Venefesh Feilá, Mitalmidav Shel Avraham Avinu. Quem tem essas três características vai ser um Talmid de Avraham Avinu, um Ain Tová, um olho bom, um Ruach Nemuchá, um espírito raso, significa uma pessoa humilde. Então, vamos entender depois o que é ter um bom olho, o que é ter uma alma rasa, uma alma humilde. Venefesh Feilá, também a nefesh, ela é considerada a nossa parte da alma que está mais ligada com os desejos. Então, o nefesh ele tem que ser muito para baixo, significa uma pessoa que está satisfeita com o que tem na vida, uma pessoa que não vai atrás dos desejos dele na vida. Quem tem essas três características, um bom olho, humildade e uma pessoa que se sacia, que está satisfeita com o que tem e que não vive correndo atrás dos desejos dela, essa pessoa é Talmid de Avraham Avinu. Aqui a gente vai ver que tá conectado com uma outra Mishnah que fala de três coisas que tiram o homem do mundo. A gente vai depois tentar relacionar essas duas Mishnayot. Mas olha que incrível, da onde eu aprendo que Avraham Avinu, ele tem Ain Tová, ele sabe olhar sempre o positivo das pessoas, ele sabe olhar o positivo das situações, ele está sempre julgando as coisas de uma forma positiva. Mina Shamayim Parashat Shavua. Simplesmente, Avraham Avinu, ele está fazendo uma guerra contra Deus. O que quer dizer uma guerra? Uma guerra, Leshem Shamayim, ele está discutindo com Deus pela salvação de uma cidade. Ele não está lutando pela salvação de Jerusalém, ele não está lutando pela salvação de Bnei Brak, ele está lutando pela salvação de Sdom. Quem é Sdom? As piores pessoas da geração, pessoas perversas, pessoas que desviaram o julgamento, é proibido fazer bondade com os pobres, vamos torturar os pobres para nunca mais eles voltarem, vamos tratar mal as pessoas. Uau, essa cidade, Avraham, ele está tentando lutar por eles, Hashem, mas talvez vai ter 50 tzadikim na cidade. Peraí, que tzadik que vai morar nessa cidade? O que está passando na cabeça de Avraham? De que nível de tzadik Avraham está falando? Aquele tzadik que uma vez na vida deu R$1 para o pobre na rua. Não estamos falando de tzadik num nível alto. Avraham, aquele tzadik, pelo menos no coração dele, tem ainda alguma coisa boa. Não está falando de um tzadik de verdade, um tzadik no nível mais baixo. E mesmo assim, não tem nem 50, nem 40, nem 30, nem 20, nem 10 tzadikim nesse nível mais baixo. E Avraham está rezando por eles. Avraham está lutando por eles, está discutindo com Hashem. E ele sabe que Hashem pode ficar bravo. A gente vê na discussão como que ele está discutindo com Hashem. Hashem, olha, não fica bravo comigo. Afar ve'efer anori, Deus, eu sou pó e cinzas. Eu não sou nada, não fica chateado comigo. Mas talvez tenha salvação, Hashem. Ele está lutando para salvar uma cidade de Erechaim. Por quê? Ele está tentando procurar o que tem de bom lá dentro. Ele está procurando algum mérito para eles. Não, tem que ter, Hashem, 10 tzadikim tem que ter lá dentro. Ele não se conforma que não tem nem no nível mais baixo, mas deve ter 10 pessoas lá dentro. Ele luta o tempo inteiro para salvar. Falam que o Rav Berdichev, ele era especialista em julgar o povo judeu para o bem. É incrível as histórias que tem sobre ele, que tudo, ele sempre julgava as pessoas para o bem. Certa vez, ele encontra um Yehudi no meio de Yom Kippur.
esse Yehudi está comendo um sanduíche no meio do jejum de Yom Kippur. Do que é o sanduíche? De presunto. Sanduíche de porco no meio de Yom Kippur. O Rav chega para ele e fala, meu querido, certeza que você esqueceu que hoje é Yom Kippur, né? Ele falou, não, eu lembro, eu sei que hoje é Yom Kippur. Ele falou, não, então você deve estar doente, né? Ele falou, não estou doente, eu estou super saudável. Ele falou, não, mas você sabe que esse sanduíche não é nem kasher, é de porco. Eu sei, Rabino, eu sei que não é kasher. O Rav, ele olha para o céu e ele fala, Hashem, olha o teu povo, não sai uma mentira da boca desse homem. Olha que coisa incrível, enquanto todo mundo falaria, seu rachá, você está comendo porco em Yom Kippur. Ele está olhando para Hashem e falando, Hashem, não sai uma mentira da boca desse homem. Olha que tzadik. Assim a gente tem que ser. Ain Tová, Avraham Avinu. O tempo inteiro ele olha o positivo. A gente é talmid de Avraham Avinu ou não? A gente olha o positivo nas pessoas, a gente julga as pessoas para o bem, a gente sempre tenta procurar as coisas boas, alguma explicação que a pessoa não fez com intenção, a pessoa não fez por mal, ou o tempo inteiro a gente está julgando as pessoas de maneira precipitada. Olha que escolha, isso é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias, se eu quero ser aluno do Avraham Avinu. Fora isso, Ruach Nemuchá, olha a humildade de Avraham, ele é o centro do mundo, ele é o pilar da construção do monoteísmo, ele é a pessoa que Deus chama ele de Ohavai, o meu querido, o meu amado, eu amo esse homem. E ele vira para Deus e fala, Hashem, afar ve'efer anohi, Deus, eu sou pó e cinzas. Se ele tivesse falando isso da boca para fora, Deus não teria escrito isso na Torá. Se Deus escreveu essa frase na Torá, é porque assim ele se sentia. Afar ve'efer, eu sou nada. Olha que incrível que a gente pode aprender dos nossos sábios, dos nossos grandes líderes. Benefesh Feilar, olha como ele está satisfeito com tudo que ele tem na vida, ele não é movido pelos desejos. Também Mina Shamayim, Parashat Shavua, está escrito, perdão, para isso foi na Parashat da semana passada. Ele está indo com Sará, ele está indo para o Egito, e ele está com medo que agora ele percebe que a Sará ela é muito bonita. Espera aí, agora você percebeu? Há quantos anos você está casado com ela? Você não tinha percebido que ela era uma mulher muito bonita? Então, uma das explicações é, até hoje, ele nunca tinha visto para ela como uma mulher de carne e osso. Ele enxergava nela uma Neshama. Ele enxergava as qualidades dela, não os atributos físicos. Foi a primeira vez agora que ele entendeu que a beleza dela pode trazer um perigo de vida para ele. Agora ele percebeu que ela é bonita, mas ele não vive atrás dos desejos, ele vive atrás do lado espiritual. Essa é a escolha todos os dias na vida. Se a gente vai ter Ain Tová, se a gente vai ter uma Ruach Nemuchá, a humildade, se a gente vai ter uma Nefesh Feilah, se a gente vai viver nossa vida correndo atrás dos prazeres materiais, ou se a gente vai viver atrás dos prazeres espirituais, através da busca no que é emet, no que é verdade. Aula que vem, a gente vai parar aqui no meio dessa Mishnah. Na aula que vem, a gente retoma e, Bezrat Hashem, a gente termina as últimas Mishnayot aqui do Pirkei Avot.